E vamos lá para mais um episódio do Vitalcast. Você, pai, mãe, que nos acompanha, aqui você vai visualizar experiências práticas para você aplicar no dia a dia, porque o nosso objetivo é contribuir com você para educar os nossos campeões do futuro. E hoje eu estou muito feliz porque estou recebendo um casal de amigos, tenho a honra de trazer aqui para bater um papo muito gostoso e fazer um paralelo peculiar. O que educação de filhos tem com gestão de empresa em comum? Hoje vamos trazer esse tema. Bastante peculiar, desafiador, mas vocês vão ver que tem muitos pontos de coincidência. Hoje tenho a honra, diretamente de Fortaleza para Campo Grande, né? Vieram conhecer a terrinha. Luiz Alencar, que já veio ano passado, está retornando. E Carla, conhecendo a nossa cidade e trazendo o nosso futuro campeão, Luiz Pedro, né? Luiz é estrategista de lucro. Exatamente. Criador do programa Lucro no Bolso. E vamos falar de lucro, de empresa, educação de filhos e família. Muita coisa em comum, não é? Muita coisa em comum. Conta pra gente, Carla, primeiro, pra gente começar a esquentar o nosso bate-papo, como que a Carla conheceu o Luiz. Contextualiza aí esse momento do casal empreendedor, né, que é hoje, mas como que isso começou? Como que essa história começou? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Vitalcast. Como você bem falou, é minha primeira vez em Campo Grande, estou adorando a cidade, né? E aí, para a gente começar aqui a nossa conversa, como que a gente se conheceu, eu e o Luiz? A gente trabalhava em uma mesma empresa, né? Uma empresa referência na nossa cidade e até No Brasil todo, nacionalmente né? também. Nacional. É nacional. A nível Brasil, eu era da área jurídica, né? Então, eu trabalhava num setor mais voltado para essa área e ele entrou na empresa na área dele. Então, foi onde a gente se conheceu. Começamos a conversar, né? Começamos ali o nosso relacionamento nessa empresa que a gente trabalhava. Né? Há 8 Isso foi anos. há 8 Há anos. 8 Isso, foi em anos. 2018. E quando a decisão de empreender partiu de quem? Vamos empreender. A decisão de empreender, na verdade, foi uma oportunidade barra necessidade. Não era um sonho, não era algo que, nossa, eu sempre quis isso, eu me vejo fazendo isso, o meu futuro vai ser empreender. Não. Foi uma oportunidade barra necessidade, né? Quem deu início a esse movimento, quem começou foi o Luiz, né? Quando ele na verdade, o começo, a gente até ficava, o que é que a gente vai fazer? Vamos empreender, mas qual vai ser a área? Que A gente área? já sabia que a área era dele, só não de forma específica dentro da área dele, onde que a gente ia atuar, né? E aí ele pode falar melhor sobre esse início. Essa decisão, Essa decisão. do empreender. A decisão de empreender, antes disso até, muitíssimo obrigado pelo convite. Para a gente é uma honra estar aqui, né, em Campo Grande, no Vitalcast, sendo tão bem acolhido por você, né? Decisão de empreender, como a Carla estava falando, ela não iniciou com um sonho. Ela iniciou com a necessidade e oportunidade em 2019, novembro de 2019. Quando eu fiquei, acredito que muitas empresas iniciam assim, eu fiquei sem emprego, busquei em algum momento uma outra oportunidade, não houve, e apareceu essa chance de eu prestar a minha primeira consultoria, que foi na área de processos. Não tinha nada a ver teoricamente, não tinha nada a ver com lucro, né? Mas processo tem tudo a ver com lucro. Sim. E aí eu fechei esse primeiro cliente. Na nossa primeira reunião, o cliente me fez a seguinte pergunta: Luiz, mas tu faz o que mesmo? Aí eu pensando, não vou dizer para ele que eu tô desempregado, né? Eu vou pensar que é alguma coisa rápida. Eu sou consultor. E ele muito, muito animado, falou assim: ah, entendi. Consultor é aquele cara que até consultoria faz? Eu disse: opa. Ou seja, ele quis dizer que era algo muito generalista, muito
muito gasoso, né? Naquele dia em diante eu iniciei a minha busca pela especialidade. Sim. Então comecei a buscar ali o que é que eu iria empreender de fato. E o lucro foi posso dizer, a primeira e única opção que veio à mente. E aí, desde então, a gente busca afunilar ainda mais esse. Você já tinha experiência em grandes empresas dentro da sua área e você utilizou, potencializou a sua expertise para o seu negócio, Sim, a eu partir daí. atuei. Antes de começar a OZ, eu tinha uma carreira de 14 anos, eu acredito, mais ou menos isso, 13, enfim. Tive a oportunidade de estar em grandes empresas, né, grandes prestadoras de serviço. E eu trouxe isso tudo para a Orza, né, que é a minha empresa, com uma roupagem diferente. Eu via no mercado, e aí no mercado de Fortaleza, colegas que tinham uma carreira parecida com a minha, falar que tornariam empresas pequenas da mesma maneira que eles trabalharam em grandes empresas. E eu já li que isso não era bem isso, né? Porque, na minha visão, você não consegue implementar exatamente o que ocorre numa grande empresa numa pequena. Existe um processo, existe um passo a passo, existem fases, né? Sim. E o que eu fiz foi adaptar. Poxa, qual é a diferença da empresa pequena e da grande? Eu já trabalhei em empresa muito pequena, empresa média, empresa grande, empresa muito grande. E eu percebi que a diferença não é dinheiro como muita gente pensa. A diferença é organização. A pequena ela é menos organizada do que a grande. O nível de organização é menor. Então, desculpa, e já que eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande, eu vou trazer essa organização para a pequena empresa. Então, surgiu assim. E vale ressaltar que você vive na melhoria contínua em busca de conhecimento, né? Se insere nos ambientes de forma intencional. E nossa trajetória começou em 2021, né? Nossa 2021, parceria, uma parceria já aí de 5 anos. Agosto desse ano completa 5 anos. agosto, exato. E nesse período eu vi um desabrochar da Orza. Nós começamos há 5 anos atrás e a Vital também era outra empresa. E eu tenho certeza que você viu o Sim, desabrochar da Vital. Isso é muito bacana, muito legal. E nesse processo, o Luiz e a Carla também receberam um presente, né? Depois, presentão. Foi. depois de 8, 7 anos de É, relacionamento, um presentão. Chegada do Luiz Pedro, novembro do ano passado. novembro do ano Isso. E aí passado. eu acompanhei o Luiz se tornando pai e a Carla se tornando mãe. Conta um pouquinho dessa chegada, o desafio, empresa, empresários, fazer a gestão de tudo isso e a expectativa e a chegada do Luiz Pedro, que está com 6 meses. 6 meses. Está com 6 meses. É, é um mundo completamente novo pra gente, né? Somos pais de primeira viagem. De fato, muda muita coisa, né? É, a prioridade passa a ser ele. A gente optou por não ter babá, então, nesse momento, né, a gente se organizou para que eu ficasse em casa cuidando do Luiz Pedro, então eu me afastei ali da empresa por esse período, ainda não sei quando eu vou retornar. Obviamente que a gente compartilha algumas coisas, né, a maioria delas inclusive, mas eu não estou fisicamente presente na Orza hoje em dia, né. Então houve toda uma preparação para isso, né. A gente se preparou antes do Luiz Pedro chegar, antes de eu engravidar, eh, para que esse momento acontecesse e a gente pudesse estar da forma que a gente está hoje. Então, eh, teve uma mudança significativa, né, ali todo o período da gestação, que é, como eu falei, é tudo muito novo, então o primeiro trimestre foi desafiador, fiquei muito enjoada, tiveram aquelas coisas, no segundo trimestre foi melhor, mas no terceiro já veio o cansaço, o inchaço, então e eu estava trabalhando, mas trabalhando de forma intensa até, né, foi o Até um mês período antes. até um mês antes, foi assim, inclusive até período que a gente estava fazendo evento, então eu ficava à frente disso, e para organizar toda a estrutura de um evento,
demanda muita energia e são muitos pontos que a gente precisa ali acompanhar, ver se tá tudo certo para quando chegar o dia, né, ali não fugir nada do controle. Então, até um mês antes, a gente trabalhou de forma intensa e intencional para que quando ele chegasse, eu me afastasse, né. Mas mudou muita coisa sim, mudou muita E essa coisa. expectativa e realidade, como foi? Qual era a expectativa da Carla e qual era a realidade? Qual era a expectativa do Luiz e qual é a realidade? Confesso que eu dei um Google, vários Googles. Eu conversei várias vezes com o chat, com o Cloud. Manual do primeiro filho. Não tem. existe, né? Eu vou te E assim contar, deixa eu só te contar, o manual do segundo também não existe, o Olha manual do só. terceiro também não existe. E esquece que o segundo não é igual ao primeiro, o terceiro não vai ser igual ao segundo, que não é igual ao primeiro, tá bom? Porque não vem com o manual. E aí Não. que tá a graça. Então, talvez essa é a graça, né? Eu dei alguns Googles, mas enfim, É. não achei essa rota. E a gente sempre ouvia amigos próximos falarem como que era, é assim, ser pai, essa. Mas cada pessoa tem a sua experiência e como você bem É. falou, cada filho é diferente. Sim. Então não tem como a gente prever como vai ser, não tem. Por mais que a gente queira se organizar, por mais que a gente pesquise, estude, desenvolvimento, fase tal, mas na prática é diferente, né? Então, claro que gerou-se uma expectativa de como que seria, mas a prática ela é completamente diferente, né? E assim, a gente conversa muito, vamos viver um dia após o outro, um dia de cada vez. É porque se a gente ficar, como é que vai ser daqui a um ano? Será que ele vai estar na creche, no colégio? Será que isso? Será que aquilo? Vamos vivendo que a gente vai vendo como é que vai fazendo, né? A gente pensa muito dessa forma, né? É. A gente entende que a expectativa era a melhor possível, porque decidimos por ter um filho, né? Não foi algo inesperado, não. A gente se preparou para isso, fisicamente, mentalmente, financeiramente. Uma vez que parte de uma decisão, embora você não saiba o que é que vai acontecer depois, né? Depois que nasce, mas a predisposição é outra, né? Então a gente tá 100% por ele, um pelo outro, né? Eu ajudo muito a Carla me auxilia muito também. Assim, o foco é ele. A gente dá o que de melhor ele pode ter. E ontem a Carla comentou comigo, fez um comentário, eu achei muito interessante. Ela falou: "Eu já estou com um sentimento de saudade de algo que eu ainda estou vivendo, de tão bom que é". E e que bom você, né, ter a condição de viver isso na integralidade e ter esse olhar. Isso é muito positivo, porque, de fato, cada fase é única e a via é mão única, né, as fases não voltam. Então viver de forma presente cada uma delas, entendo que é o melhor presente que nós pais podemos ter. E deixa eu só te interromper, eu lembrei de uma coisa importante aqui agora. Quando eu estive aqui ano passado, maio do ano passado, nossas mães ainda não sabiam, então você soube Ah, que seríamos pais antes das nossas mães, inclusive. Uau! verdade. Olha só que É. bacana. E vamos lá, a gente fala muito disso nos nossos momentos de troca, né. Eh, Você, estrategista de lucro, olha com toda a sua conformidade para um funil do lucro e organiza estratégias para que o resultado das empresas se potencialize. Vamos raciocinando dessa forma, a gente fala muito na questão do do lucro, do resultado das empresas servirem às famílias. Traz um pouquinho da sua visão sobre isso. Eu entendo que a empresa, o negócio, ela é uma ferramenta, né? E se é uma ferramenta, eu vou usá-la para algum fim. E o fim, na minha visão, na nossa visão, na nossa visão aqui, né? É servir a nossa família, né? Isso é prosperidade. O lucro, que é o que a gente materializa em um negócio, ele é a ferramenta da prosperidade do nosso lar, né?
E eu falo ferramenta de prosperidade não necessariamente e exclusivamente para a gente possuir bens, para a gente ter um carro melhor, para a gente ter uma casa melhor, isso também. Mas ele dá para a gente uma série de outras coisas, de outras possibilidades, de experiências, de condição, por exemplo, de uma boa escola. A educação, embora ela seja paga, né? Mas é algo que transcende aquele dinheiro. Então, o lucro, ele tem, na nossa visão, a função de servir a nossa casa, de servir a nossa família. Então, eu sempre recomendo, né? Destine parte do seu lucro para reinvestimento, para que a empresa se retroalimente, para que você não precise aportar sempre, né? E a outra parte que você usufrua, desfrute. É sobre isso. E eu ia te fazer essa pergunta desse paralelo. Você criou o sistema lucro no bolso. Sim, E esse sistema tem princípios aí. sim, Esses princípios, vamos fazer um paralelo e aplicar esses princípios do sistema lucro no bolso. O que seria o lucro no bolso para a família, na sua fantástico, visão? fantástico. Para contextualizar, o sistema ele é formado por 4 elementos, onde um é base, 3 são pilares que estão fincados nessa base, né? A base, a gente está falando de cultura e mentalidade do dono. O pilar, aquisição e retenção de clientes. O segundo pilar, processos e eficiência. E o terceiro pilar, gestão e critério. Se a gente for fazer uma relação com a nossa casa, né? É parecidíssimo. A nossa casa, ela é construída baseada na nossa cultura, enfim, valores e princípios que a gente entende que é o coerente. Imagina que eu venho de uma família, de uma determinada criação, a Carla vem de outra família, com outra criação, com outro tudo, e a gente se fundiu ali para que criássemos a nossa cultura. E a nossa cultura, ela é balizada, inclusive, pela nossa mentalidade. Então, a mentalidade de dono de casa, né, tem essa razão. Partindo disso, a gente tem outros 3 pilares: aquisição, processos e eficiência e a gestão. A gestão para casa seria a gestão de recursos, dinheiro, água, luz, tempo, enfim. Presença. Exatamente, presença. E aí vem a eficiência de usar esses recursos da melhor maneira possível para que tenhamos mais tempo, para que tenhamos mais presença. E adquirir, eu posso dizer que adquirir experiência. Experiência que é algo que nada nos tira, né? Não é algo que é possível ser arrancado, uma vez que você tem experiência. Imagina que o Luiz Pedro, com 6 meses, está fazendo a primeira viagem. Vai ser muito difícil ele dizer assim: papai, eu lembro daquela viagem. Mas certamente essa viagem aqui foi uma sementinha que foi plantada na mente dele, que aquilo ali ele vai processar e vai fazer parte da vida dele. Então, tem total relação o sistema lucro no bolso da empresa com o sistema lucro no bolso de casa. E o lucro não necessariamente é dinheiro em casa, né? Na verdade, o dinheiro ele passa a ser só a ferramenta, como a gente falou aqui há pouco. A ferramenta de prosperidade, né? De prosperidade, perfeito. E eu tenho certeza que o Luiz Pedro vai lembrar de Campo Grande. Pois a primeira aula de natação dele, ele saiu de Fortaleza para vir conhecer a piscina em Campo Grande, na Vital. Verdade. E eu falei pro Luiz que o Luiz entrou na piscina e a Carla registrou, né? Foi. Registrem esse momento, porque depois as crianças curtem demais crescerem e reviverem essas experiências através dos registros que a gente faz. Sim. É muito gostoso. São memórias afetivas que a Sim. gente Sim. constrói e isso não tem dinheiro Não que tem dinheiro construa. É. Quem constrói é um ativo escasso, tempo e presença. É. Isso é mágico, é muito gostoso. Eu vi algo, já que a gente fala aqui para pais e mães, né? Mães e pais, Sim. eu vi algo interessantíssimo. Com a mãe, criou um e-mail para o filho.
né? E ela enviava para esse e-mail mensagens e fotos. E ela deu a senha do e-mail pro filho quando ele fez 18 anos. Uau! Ou Olha. seja, ela construiu ali uma história pelo ponto de vista dela, de emoções, de sensações, De primeiras de vezes. primeiras vezes, de fotos, de vídeos, enfim, uma série de coisas que imagina que com 18 anos ele vai, essa criança, ela vai ter acesso a isso, né? Ou seja, vai relembrar muita coisa. Olha que dica Que legal. prática interessante essa, né? Eu fiz dos meus filhos, né? Tanto do Thor quanto do Atos, mas na época era diário. Então, Sim. ali eu fiz o registro de todos os primeiros, primeira palavra que falou, primeiro alimento que Comeu. comeu. Então, eu fiz esse registro e depois, já mais velhos e com um nível de compreensão, 8, 9 anos, eles adoravam folhear esse diário. E aí tem curiosidades ali que eles acabam conhecendo a partir da história deles. Sim. Mas, sem dúvida alguma, o e-mail ele pode acessar da onde ele estiver, né? Exatamente. E pode ser algo com muito mais rico em detalhes. Você falou com relação à questão financeira, né? Que o dinheiro é o veículo da prosperidade. Ele Uhum. não é o fim, mas ele é o meio para que a gente consiga, enquanto família, ofertar a melhor educação, a melhor saúde, experiências. Então, ele não termina ali, Sim. mas ele é a ferramenta para algo maior. Qual a recomendação prática? Vamos imaginar eh, que uma família quer se organizar dentro disso. Com o seu olhar processual e financeiro, qual recomendação prática você traria com esse objetivo? Dinheiro como veículo. Se quem está acompanhando a gente empreende, a primeira coisa que tem que fazer é ter clareza sobre o número, né? E porque é de lá que vai vir o sustento, né? Mas falando de família, o que a preparação, o dinheiro, ele precisa ter uma organização. A gente precisa dar nome para o dinheiro. Como assim, Luiz? Diferente de uma empresa, na família a gente tem as receitas extremamente previsíveis, né? A gente sabe exatamente quanto é que vai receber todos os meses. Ou pelo menos deveríamos saber, né? A gente tá falando de salário. Eu tenho o meu salário, a Carla tem o dela, então a gente sabe quanto é que a gente tem de receita em casa todos os meses. A gente precisa destinar precisa fazer uma organização de modo que eu destine esse dinheiro, essa receita, para que dê ROI. E o que é o ROI em casa, né? É a otimização daquele recurso. Imagina que, vou dar um exemplo assim, muito bobo, mas imagina que o pai gosta de videogame, certo? Foi algumas brincadeiras que eu fiz com a Carla quando o Luiz Pedro, quando a gente soube dele, que ele era um rapaz. Eu falei assim, ó, vou comprar um videogame pra ele, né? Olha aí, cara. Eu vou comprar um O videogame pra O golpe tá aí, cai quem quer. A justificativa é eu vou comprar um videogame agora. pra ele, mas assim, não, obviamente que isso era uma brincadeira, mas acontece. Era algo que pra gente não fazia o menor sentido naquele momento ter um videogame, um exemplo, né? Eh, e esse é um exemplo bobo, mas como esse tem várias outras coisas. Poxa, com o que é que eu tô destinando o meu recurso? O meu recurso, ele hoje está para mim e a minha esposa, mas amanhã vai chegar o meu filho. Com o que é que eu vou gastar esse dinheiro? Melhor, quanto é que eu vou fazer com que esse dinheiro renda? Eu vou ajustar o orçamento, e é uma palavrinha interessantíssima, orçamento, tanto para a empresa como para casa. Você tem um orçamento para você saber limites. Limite quanto é que eu posso ir até ali de alimentação, de lazer, de vestuário, enfim, de uma série de coisas, de modo que haja uma sobra. E só um ponto importante: não é sobra migalha. Tem um livro muito interessante
que é o homem mais rico da Babilônia, certo? Ele chama o dinheiro de escravos, obviamente, da Babilônia, isso era possível ser feito na época, hoje não mais, obviamente. Mas assim, por que que ele falava de escravo, que o dinheiro era o escravo? Porque quando você junta um escravo com outro, nasce um outro escravo. Aí você junta esse escravo com outro escravo, nasce outro escravo. Ou seja, não é sobra migalha, é sobra que à medida que eu vou acumulando esse recurso, ele vai dar frutos, que a gente chama de rendimento, Sim. né? Então, a gente ter investimento, você lembra do sistema lucro no bolso, que a base em casa é a mentalidade? E aí um conselho, né? Porque mentor não dá dica, mentor dá conselho, né? As palavras, ela têm um poder absurdo. A forma como a gente fala. Se você diz que aquilo ali é sua reserva de emergência, O que vai acontecer? o que vai acontecer é que você vai ter uma emergência. Sim. E aí você vai gastar aquele recurso. Mas tem uma reserva de prosperidade. Aquele recurso ali, ele vai prosperar, vai gerar mais, gerar mais, gerar mais, não pelo acúmulo, mas pela segurança. Pela segurança que isso proporciona para sua família. E você fala muito, você tem uma frase que eu gosto muito, que é o conhecimento transforma, né? Já escutei você falar essa frase algumas vezes. E nós temos um valor em comum muito, entendo que muito poderoso, que é a educação. A educação é um veículo para conhecimento. O que seria, na visão do Luiz, o ROI na educação do Luiz Pedro? Fantástico. Excelente pergunta. A educação, para mim, transcende a escola. Na verdade, a educação, ela tá em casa, né? Sobre princípios, sobre valores, sobre o que é correto, o que é que não é correto, enfim. Logo que a gente, antes mesmo da gente ter um filho, da gente saber que estávamos grávidos, né? Eu já falava pra Carla que o meu sonho de vida, era um dia eu escutar o meu filho ou a minha filha falar assim: esse cara é o meu pai. Com orgulho, com. Eu brinco, ela fala assim: no dia que eu escutar isso, pronto, ali, missão cumprida, se chamar minha senha, eu vou em paz, assim, né? Isso é sobre educação. Não é sobre o que eu vou deixar, não é sobre o que tem de material. É o que eu vou deixar e o que tem de valores. A educação em si, o conhecimento que eu vou proporcionar, né? A educação para mim é isso, é eu conseguir ouvir do meu filho ou da minha filha ou dos meus filhos, espero. Poxa, esse cara aqui Eu já escutei que estão no plural, tá preparando tá no aí já o plural. segundo, né? Então, esse para mim é o grande marco de vida e tá muito ligado à educação. É o meu filho ver uma atitude de um colega assim, poxa, isso aí não faz o menor sentido. Meu pai me disse, minha mãe me disse que não era assim. E eu não vou fazer porque eu entendo que o que meu pai e a minha mãe me disse é o correto. Isso é educação. É isso que eu busco, desde já, deixar nele. E você sabe que a educação ela é muito forte pelo exemplo, né? E o que a gente valoriza se reflete nos nossos filhos. Em casa, nós sempre valorizamos muito a educação. Uhum. Já compartilhei isso com você algumas vezes e se vai falar de financeiro, a nossa maior fatia de reserva financeira sempre foi para a educação. E os meninos, desde pequeno, era muito engraçado porque, eu quero comprar brinquedo. O brinquedo era regulado. Mas eu quero livro. Livro pode. Então, então eles já tinham essa noção. E a gente vai transferindo esses valores e direcionando, porque, de fato,
essa é a marca que a gente deixa, Sim, né? Eu entendo que os filhos são os nossos legados aqui. sim. Com E certeza. falando de valores, Carla, para vocês, eh, qual o valor é inegociável que você e o Luiz enxergam que precisa forjar, que precisa construir junto com o Luiz Pedro e os próximos herdeiros que virão? O valor que pra gente é inegociável é o respeito, né. Na verdade sempre foi. Desde o início do nosso relacionamento é algo que a gente, fala e preza muito por isso. Então, com a nossa família, né, com os nossos filhos não seria diferente. Então o respeito pra gente ele tá ali Top no 1. nível mais alto, no top um, né. A gente entende ali que é a base pra qualquer relacionamento e que realmente a gente não abre mão, É, de né. forma alguma, o respeito é algo assim, eu não sei lidar com a falta dele. Eu não sei lidar com a falta dele. Assim, eu não consigo me imaginar faltando com respeito ou presenciando a falta de respeito. Eu não sei lidar com isso, né, e a gente já conversa isso há muitos anos, né, e é um fato. A gente se respeita muito. Os nossos filhos, eles precisam ter como pilar o respeito. Com a gente, para com ele, se respeitar, né, para com o próximo, enfim, o respeito pra gente é algo inegociável de fato. E aí, mais uma vez, vem o exemplo. Se a criança está inserida num lar onde os pais se respeitam, se tratam, né, com cordialidade, com respeito, vai haver diferenças? É óbvio que vai haver diferenças. É um princípio que eu e o Rogério sempre adotamos, né, as nossas diferenças nós não tratamos na frente das crianças. Isso sempre, eh, foi muito presente pra gente. E isso traz para eles porque é segurança. Quando a gente fala de liderança, é isso, né. E aí vamos trazer o paralelo pra da empresa. Os líderes não pode de forma alguma trazer discordância na frente dos liderados. E Certeza. os pais da mesma forma. As diferenças vão surgir, as opiniões vão divergir e isso traz crescimento, mas se respeitar e tratar isso no privado e levar uma voz única e segura para as crianças, sem dúvida nenhuma, traz limite, e limite traz segurança e segurança formam pessoas melhores, e aí sim, que se respeitam e que vão propagar respeito, para o próximo. Eu vejo hoje o desafio de criar filhos, é porque o exemplo está a gente tem muita informação, a gente tem acesso a muita coisa e essas informações não são filtradas, a gente precisa, direcionar e fazer isso, e nem sempre quantidade é sinal de qualidade. Sim, E tendo acesso a muita coisa, às vezes, se nós não direcionarmos isso, esse exemplo pode não ser o nosso comportamento. Eu acho que esse é o maior desafio. Então, inserir também os nossos filhos em ambientes de forma intencional sim. faz toda a diferença, Com certeza. sem dúvida alguma. E agora o desafio, olha só, nós temos papéis, né? Pratinhos para gerar, né, Carla? Equilibrar. É mãe, É. é empresária, é esposa, é casa, é empresa, são vários. E aí vocês ainda têm relação, sócios, parceiros, porque trabalham na mesma empresa. Como integrar ou separar os momentos? Como fazer a gestão disso? É. Conta um pouquinho. Na verdade, a gente sempre uma coisa que sempre esteve presente desde o início do nosso relacionamento é a conversa. A gente conversa muito, é tanto que não lembro a vez que a gente discutiu em 8 anos de relacionamento, né. Se tiver tido uma vez, foi Foi assim, muito. muito. E só um parênteses.
da vez que houve a discussão, Eu no perdi. final, quem estava certo? Ela. É um fato. É fato. Ele tem juízo, né, você tá vendo? É, Não, mas assim, a gente até nem comenta muito isso, porque às vezes as pessoas não acreditam, né? Porque todo mundo fala, não, todo relacionamento tem briga, tem desentendimento, tem isso, tem aquilo. E graças a Deus a gente não vive nessa realidade, nunca vivemos, né? Mas eu acredito que por isso, pelo que eu falei, porque desde sempre a gente conversou muito. Então a gente sempre tá muito alinhado, né? A gente sempre deixou os papéis bem separados. Então, sabemos o momento de conversar sobre a empresa, sabemos o momento de conversar sobre a nossa casa, sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso filho, sobre tudo. Não que fique uma coisa robotizada, porque essa nunca vai ser a ideia. Mas a gente consegue, separar tudo muito bem, justamente por ter esse alinhamento e essa conversa desde sempre, né. Então, Acordos, eh né? acordos, conversas. Então, eu acredito que essa organização, evitar conflitos, evitar ali estar o tempo todo falando de empresa, de negócio, porque a gente conhece pessoas, inclusive, que são sócios, né, que falam só sobre o negócio, e aí, poxa, e aí o casal, né, e o tempo da família, e o filho, né. Então, não é interessante, a gente não acha interessante. Então, eu acho que é isso, né, sempre ter ali uma conversa, acho que resolve tudo. Tiveram alguns momentos que a gente passou um pouco do ponto, a gente vulgo eu, né? A gente vulgo eu. É, de eu vivo mais um negócio, né, assim, até porque o homem tem menos funções que a mulher, né. Enfim, eu sou esposo, pai e tenho a Osa. Empresário. É, a Carla tem 30 funções, né, além dessas 3. Mas mulher vive bem com isso, tá? É, a gente, a gente homem, eu acho que a gente não ia saber lidar com isso. Assim, como eu vivo mais o negócio, já tiveram alguns momentos que eu chegava em casa, não, mas fazendo, vamos por esse lado, vamos fazer assim, vamos fazer essa, né, cara? Calma, respira. Amanhã, 8h30, a gente conversa. Eu disse, opa, interessante, então, legal. Amanhã a gente conversa. Muitas das vezes, muitos desses casos, eu só precisava de uma noite de sono para entender que ali era empolgação. Ou seja, se eu não tenho o freio em O casa, freio. né? O, o, o acordo, né? Só aqui até essa hora a gente não conversa mais sobre OSA, só amanhã, tal hora. Lá na empresa. Aqui não. Ou seja, esses acordos são muito bons porque a gente vai pondo limites, né? Inclusive com ele, com o Luiz Pedro, né? Imagina se a gente só conversar sobre negócio. Eu olhava pra papai, deve ser muito chato esse negócio aí, que você só fala disso, né? Não tem outro assunto. Então esses limites são muito E é importantes. importante quando um tempera o outro, né? Quando dentro da dinâmica do casal, a gente entende essa relação de, de peso e de freio Sim. de um e de outro, funciona muito bem. E já que você falou do Luiz Pedro, imagina o Luiz Pedro com 20 anos. Se ele perguntasse para você, Luiz, para você, Carla, papai, mamãe, o que que vocês fizeram de mais importante para o meu futuro? Dentro dessa reflexão, o que que vocês gostariam que ele enxergasse? Você quer começar? Pode começar. Tá. Pra mim, 2 coisas. A primeira, ele compreender que que o meu papel enquanto pai era prepará-lo para o mundo, né, era cortar ali o vínculo com a mãe, que é do cuidado, da não pode, né, mas do pai é esse: "Vai, mas vai cair, tudo bem, ele vai levantar", ele bate a mão aqui no joelho e tá tudo certo. "Mas vai chorar, não tem problema", é sobre isso, né. Então, assim, ele compreender que o meu papel era esse, e que ele vai exercer esse papel também com o filho dele, com os filhos dele.
E o segundo é ele ser muito grato por todas as experiências e o conhecimento. Para mim tem muita relação a experiência e o conhecimento que a gente pôde proporcionar para ele até aquele momento. De uma boa escola, de bons ambientes, de, de boas conversas, de boas instruções, de bons livros, enfim, de boas viagens, enfim, de tudo isso. Então, para mim, são essas duas coisas. É ele entender que a gente foi até onde a gente poderia ir, e daquele instante adiante é dele, ele que vai seguir a vida dele, e ele entendeu a minha função, que às vezes é um pouco mais rígido, mais chato ali, mas tem uma finalidade adiante, né? Tem uma finalidade. Então, para mim, são essas duas coisas. E para você, Carla? Assim, eu acredito que, assim, quando ele chegar na cidade, ele tenha percebido e durante todo esse tempo ele tenha sentido fico até emocionada. Ele tá só com 6 ainda meses. estou no Ele tá só com Tá só 6 com meses. 6 De meses. imaginar que ele vai ter 20 anos. Eu vou contar para você, Carla. Ele vai ter 20 anos. eh, de que ele consiga compreender o quanto ele foi amado. Eu ainda estou no puerpério, tem que dar um desconto. O tanto que ele foi desejado, o tanto que ele foi acolhido, incentivado. Eh, e que a gente vai estar sempre aqui, né, que nós seremos sempre a base dele. Obviamente ele vai ter a vida dele, né, vai seguir os planos de Deus para ele, mas que ele tem para onde voltar, É. né. E acho que é isso. Eu vi uma frase, não sei se você vai rolando pelo feed ali, você vê um monte de coisa que não faz sentido, mas você vê uma dica dessa de e-mail que é legal, né? Você criar um e-mail. Uhum. E eu vi uma outra frase que falava assim: você vai saber se a sua educação, se a sua criação deu certo, se ele volta para almoçar com você aos domingos. Quando eu li isso, eu disse: interessante. Deve fazer muito sentido. Porque você imagina, tem a quantidade de gente que a gente conhece que não vai aos domingos ver o pai e a mãe. Não por nada, mas eu prefiro a minha casa, né? Tipo, poxa, não, depois eu vou lá. Não, outro dia eu vou. Ou pela correria da vida, Ou que pela às vezes você prefere ficar correria, em né? casa descansando, que na semana é tão corrido, né, tão É. movimentado. Então, assim, esse é o indicador de sucesso. Os domingos, ele volta porque quer, né? Eu acredito nesse indicador. Acho que é uma boa métrica de sucesso para a educação de filhos, mas eu acrescento uma outra métrica. E nessa métrica, vou te dizer que para nós mães, ver a Carla emocionada também já dá aquela. Para nós mães é mais difícil eh, essa questão do cordão umbilical. Sim, É até fisiológico isso. Mas quando eu olho para minha performance de mãe, né, o que eu meço é, além deles estarem conosco, não mais por necessidade, mas por opção, eu quero estar com o meu pai, com a minha mãe, quando ele teria inúmeras outras opções, isso é uma métrica. Mas também é o fato de não precisar. O fato de ser autônomo, o fato de conseguir, ter a rédea da sim. própria vida. Eu acho que educar adultos, autônomos, funcionais, felizes, e aí feliz no sentido mais amplo, próspero no sentido mais amplo, aonde estar com os pais não é uma necessidade. Quando você fala, quando ele quiser, ele sabe que ele pode voltar, que ele não volte pela necessidade, que Sim. ele volte porque quer Porque quer. voltar, né? Com os meninos, o Thor agora já na fase jovem adulto, e eu vivi esse romper aí, e esse romper eu idealizo, peço para Deus,
Senhor, por favor, prepare o melhor ambiente, prepare as melhores pessoas, que ele não sofra, que ele se adapte muito bem, né? E Deus te entrega o que você pede. E às vezes Deus te entrega, e aí ele não precisa almoçar com você, ele já está num ambiente super adaptado, e você quer a voz embargar, e você quer, ai, mas poxa, está me deixando. E essa dualidade é super comum, normal, e ela não vai deixar de existir. Mas é positivo a gente ter a clareza da nossa missão. Quando isso acontece, você fala: puxa, a minha missão está sendo cumprida. Eu estou criando de fato um homem Uma mulher. autônomo, ou uma mulher autônoma, e que consegue conduzir a própria vida. Isso também é um indicador Bom, poderosíssimo. Eu fico cuidando esse indicador. gestão à vista, né? Gestão à vista desse indicador. E você fala muito, Luiz, do dinheiro ser liberdade, né? E lá no começo da nossa conversa, vocês disseram sobre as adaptações, a mudança de perspectiva e até de prioridades que o Luiz Pedro trouxe, que é normal. Com certeza, essa palavra liberdade também deve ter sido ressignificada, ter tido aí um ajuste Sim. nessa palavra para você. O que é liberdade para o Luiz agora, depois da chegada do Luiz Pedro? O que era antes, né? O que era antes e o que é agora? Essa é uma pergunta difícil. A liberdade para mim hoje, o significado não mudou tanto assim, mas eu te falo que é o poder escolher estar com ele. Estar com eles, né? Tanto ele, com ele e a Carla. Isso é muito bom. É eu poder escolher, eu poder decidir que eu vou passar uma semana viajando com a minha família. Tudo bem que eu vou para um evento ali no meio, eu faço uma reunião ou outra, mas assim, eu posso decidir isso em prol deles, né? Nunca penso só nele, mas neles. Então, liberdade para mim é isso, é eu poder escolher estar com ele. Imagine que tem muitos pais que empreendem que não podem fazer essa escolha. Então, para mim, a liberdade, ela não é que ela mudou o sentido, ela trouxe mais sentido pro que eu faço. Ela evidenciou aquilo que eu faço. E aproveitando esse gancho para a gente caminhar aí para o nosso encerramento, que dica prática vocês dariam, e aí a sua visão pai e a sua visão mãe, para um casal que empreendem e tomaram a decisão de filhos ou já tem filhos pequenos e faz a gestão do empreender com família e filhos. Qual seria essa dica prática? Você quer começar? Pode começar. Tá. Falaria duas coisas. Uma para quem não tem filho. Decida ter. Quando for para ter, decida ter. Porque eu acredito que deve ser um desafio um pouco maior quando você é pego de surpresa ou quando você não desejava tanto aquilo dali, né? Então, para quem não tem, decida ter. E para quem já tem e precisa administrar, defina papéis. Qual o papel da mãe? Qual o papel do pai? Nem que seja com o tempo. O meu papel é esse aqui até tanto tempo. Depois a gente inverte. Mas defina esses papéis. Por quê? Porque se você não define esse papel, e quando você define também, ele vai sempre voltar o questionamento. Por quê? Porque é desafiador. É sono, São algumas privações, são né? algumas que a gente passa. Mais uma vez que a gente definiu
qual o papel de cada um fica menos desafiador quando há o questionamento, né? A gente relembra, só vamos lembrar que eu tô com esse papel e você com esse papel. Os acordos, Os né? acordos. Os acordos. Os acordos. Os acordos funcionam muito bem. É isso. E você, Carla, uma dica prática para as mães que nos acompanham, que estão nos escutando, que tem esse desafio que hoje você já está sentindo saudade dele. Sinal que está superando e vivendo na sua plenitude, né? É assim, tem um ponto que a gente até estava conversando essa semana, que é o que eu vou deixar aqui, né? Que é o seguinte, o casal, ele não tá numa competição quando tem um filho, né? Assim, não é, eu tô fazendo mais, eu tô fazendo isso, aquilo e tal, e você só faz isso. Que às vezes o só isso é só ali o finalzinho, mas o por trás, né? O que é que teve ali por trás? Por exemplo, no nosso caso, que no momento eu estou 100% com o Luiz Pedro, então eu faço tudo ali com ele, né? O banho, o sono, o leite, o brincar, o desenvolver, tudo que ele precisa, eu tô ali o dia inteiro. E o Luiz tá o dia inteiro trabalhando. Não é porque ele não está ali com a mão na massa com o Luiz Pedro que ele não tá fazendo por ele tá fazendo de outra forma, né? E às vezes eu acho que as pessoas, as mães, às vezes, né? E eu já me vi lá no começo nesse papel querendo estar numa competição. Porque às vezes a gente fica ali com um hormônio tão A mexido, flor da pele, as né? emoções tão descontroladas, que acaba que ali na emoção e no impulso a gente faz isso, né? Mas eu passo o dia inteiro com ele, eu faço isso, eu faço aquilo, e você só faz isso aqui. Mas não é só aquilo ali. Tem todo um por trás, o homem também tem toda uma responsabilidade, né? Ali de prover, enfim, de vários. De várias outras coisas que precisa fazer para a criança. E entender que o casal não tá numa competição, que o casal é um time, que os dois juntos estão ali em prol de algo maior, que é o filho, né? Então, é isso que eu deixo, essa mensagem que eu deixo. Que bacana. Mais uma vez, adorei o nosso bate-papo, né? Acho que a gente chegou aí próximo de 1 hora e foi muito gostoso. Muito bom. Mas já? Já? 1 Você hora? vê? Então, fizeram um sinal ali pra mim que tava chegando. De tão rápido, mas muito produtivo. E falar de filhos é muito bom, né? É o meu esporte predileto. Gosto muito desse tema. E eu vejo, nós nos empenhamos muito para vários papéis. A gente se empenha muito na empresa para que ela dê resultado, para que ela performe bem. A gente se empenha muito na nossa vida profissional, para que seja uma vida. A gente seja um profissional qualificado, que faça uma entrega de excelência. A gente coloca muita energia nisso, com intencionalidade. E a gente precisa ter essa mesma intencionalidade da alta performance, que é a atenção nos detalhes para a educação dos nossos filhos, porque é o nosso bem mais precioso. Afinal, né, ser pai, ser mãe, Deus nos escolheu para que esses anjos viessem para nós, para que a gente aprenda, para que eles evoluam e que a gente deixa a nossa marquinha, o nosso legado aqui nessa terra. E é uma responsabilidade muito grande. Não tem manual de instrução, né, Luiz? E não vai ter nem para o próximo, vai ser diferente. Mas o que a gente aprende, essa troca é muito rica. E quando a gente vive com intencionalidade, com esse olhar, com atenção aos detalhes, com presença, não precisa ter manual de instrução, as coisas vão fluir. Quando essa entrega acontece de forma verdadeira e genuína, as coisas vão fluir. E é delicioso, é mágico. Quando você começa a ver o resultado disso, e vocês já começam a ver o resultado disso, né? Ele balbuciando, ele conversando, ele se desenvolvendo, ele crescendo. Não tem. Isso é a prosperidade. Isso é Né? prosperidade. Não tem o dinheiro efetivamente que seja mais importante do que esse fim, essa finalidade. Acho que isso é a prosperidade.
Muito obrigada, uma vez mais, quero agradecer toda a dinâmica que vocês fizeram para estar aqui no nosso bate-papo, foi muito produtivo. E aqui a gente encerra mais um episódio do Vitalcast. Você que está aí nos acompanhando, fique atento para o próximo, acompanhe todos os episódios. A gente está trazendo pessoas com dicas práticas, conteúdo relevante, para que você consiga aplicar no seu dia a dia e formar o seu campeão do futuro. Muito obrigada. A gente Obrigado agradece, você. é um prazer. Foi ótimo. Obrigada.